A Incursão, conto de Lev Tolstói, 8ª parte. O guia mostrou a val no rio. Lembre-se que val é um lugar raso onde você consegue atravessar. O guia mostrou o val. O guia mostrou o val do rio e a vanguarda da cavalaria, logo seguida pelo general e sua comitiva, começou a fazer a travessia. A água batia no peito dos cavalos, rompia com força extraordinária entre pedras brancas que aqui e ali afloravam na superfície, e formava ruidosas correntes espumantes em torno das pernas dos cavalos. O barulho da água deixava os cavalos assustados. Os animais erguiam a cabeça, esticavam as orelhas, mas avançavam com cuidado e a passos medidos contra a corrente, sobre o fundo desnivelado. Os cavaleiros encolhiam as pernas e levantavam as armas. Os soldados da infantaria, só de camisa, erguiam acima da água seus fuzis, nos quais levavam as roupas amarradas com nós, e de mãos dadas em grupos de 20, lutavam contra a correnteza, com visível esforço a julgar pelo rosto contraído. Com gritos altos, os cocheiros da artilharia atiçavam os cavalos a entrar na água a trote. Os canhões e as caixas verdes de munição, entre as quais de vez em quando a água espirrava, retiniam sobre as pedras do fundo do rio. Mas os bons cavalos do Mar Negro puxavam os tirantes e os arreios, faziam a água espumar e com a cauda e a crina molhadas saíam na outra margem. Lembre-se que arreio é o conjunto de peças com que se aparelha o cavalo, né? Então, tudo que você coloca na boca, em volta da cabeça, as rédeas, etc. E tirantes é cada uma das correias com que se atrelam os animais a uma carruagem. Esses que são os tirantes. Então eles puxavam os tirantes e os arreios. Saiu na outra margem. Assim que a travessia terminou, o general de repente exprimiu em seu rosto algo de sério e pensativo. Virou o cavalo e seguiu a trote, com a cavalaria pela vasta campina que se abria à nossa frente, rodeada pelo bosque. As fileiras de cavaleiros cossacos se dispersaram ao longo das margens do bosque. Surgiu no bosque um homem a pé, de túnica circassiana e gorro alto de pelo, mais um e outro. Um dos oficiais disse: são os tártaros. Surgiu uma nuvenzinha de fumaça atrás de uma árvore, um tiro, outro. Nossos tiros constantes começaram a abafar os disparos dos inimigos. Só de vez em quando passava um projétil com um som vagaroso semelhante a uma abelha voando, e mostrava que nem todos os tiros eram dos nossos. A infantaria se moveu a passos fugazes, quer dizer, passos rápidos. Canhões passaram a trote em fila. Ouviram-se disparos sibilantes dos canhões e o som metálico das cargas de metralha. O silvo dos obuses. Obuse é o projeto lançado por uma boca de artilharia. A gente não chama de bala, a gente chama de obuse. O matraquear dos fuzis. A cavalaria, a infantaria e a artilharia se faziam visíveis por todos os lados da vasta campina. As nuvenzinhas dos canhões, dos obuses e dos fuzis se fundiam com a vegetação coberta pelo orvalho e com a neblina. O coronel Kassanov se aproximou do general a galope e deteve o cavalo bruscamente em plena marcha. Vossa Excelência, disse ele, levantando a mão ao gorro de pele, ordene o ataque da cavalaria. Surgiram sinais, e aponta com o chicote para os cavaleiros tártaros, do meio dos quais vêm 2 homens em cavalos brancos com trapos azuis e vermelhos presos em varas. Que Deus nos ajude, Mikhail Mikhailovich, disse o general.
O coronel, no mesmo lugar, vira o cavalo, ergue o sabre e grita: "Urra! Urra, urra, urra!" ressoa nas fileiras e a cavalaria parte atrás do coronel. Todos olham com curiosidade. Surge um sinal, outro, um terceiro, um quarto. O inimigo, sem esperar os ataques, esconde-se na mata e de lá abre fogo com fuzis. As balas voam com mais frequências. Quel charmant coup d'œil! Que paisagem encantadora! Diz o general, dando saltinhos à inglesa em seu cavalo Murzelo, de pernas finas. Murzelo é especificamente escuro da cor da amora. Okay? Charmant, quer dizer, encantador, responde o Major. Não, peraí, eu dei um tom de pergunta, né? Charmant, responde o Major, pronunciando o R com força e batendo no cavalo com um chicote. Se aproxima do general. C'est un vrai plaisir que la guerre dans un aussi beau pays, diz ele. É um grande prazer fazer a guerra num país tão belo. Et surtout en bonne compagnie. Ainda mais em boa companhia. Bom, eu não falei nada quando eu comecei a pronunciar isso em francês, mas lembre-se, é importante a gente tentar, pelo menos porque o francês sendo usado pelo russo, ele tem esse ar de refinamento, né? E o francês fica com os russos por um grande tempo. Então tem isso, então por causa disso que o tradutor não traduziu isso, e porque no original está em francês, né? Não em russo. E aí a minha segunda observação: não confie na minha pronúncia, ok? Todo o francês que eu estudei sozinho, e eu acho que eu parei há 2 ou 3 anos atrás, mas eu estou fazendo o meu melhor para te ajudar. Se você é uma pessoa que não fala francês, você vai ficar impressionado e vai falar: olha que legal. Se você é uma pessoa que fala francês, vixe, coitado de mim, mas aí agora eu estou pedindo a sua complacência, tá bom? Acrescenta o general com um sorriso simpático. O major inclina a cabeça numa reverência. Nesse momento, com um assovio veloz e desagradável, uma bala de canhão do inimigo passa voando e se choca em alguma coisa. Mais atrás, ouvem-se os gemidos de um ferido. O gemido me atinge de forma tão estranha que no mesmo instante o cenário de guerra perde para mim todo o seu encanto. Mas ninguém parece notar, a não ser eu. O major ri com grande curiosidade, ao que parece. Outro oficial, absolutamente calmo, repete as palavras iniciais de uma frase interrompida. O general olha para o lado oposto e com um sorriso sereno fala algo em francês. O senhor vai ordenar responder a esses disparos? Pergunta um coronel da artilharia que vem a galope. Sim, dê um susto neles, responde o general com displicência, fumando o charuto. A bateria se põe em linha e começa o canhoneio, quer dizer, série de tiros de canhão, né? Começa o canhoneio. A terra geme com os tiros, clarões chamejam sem cessar, e os olhos são toldados pela fumaça, na qual mal se consegue distinguir os soldados da artilharia que operam os canhões. A aldeia foi bombardeada. De novo se aproxima o coronel Kassanov e, por ordem do general, vai depressa à aldeia. Ressoa de novo o grito de guerra e a cavalaria desaparece na nuvem de poeira que ela mesma levantou. O espetáculo era de fato grandioso. Para mim, como alguém que não tomava parte da batalha, a não ser e não estava habituado àquilo, só uma coisa estragava a impressão geral. Pareciam-me supérfluos aqueles movimentos, os entusiasmos e os gritos. Sem querer, comparava aquilo a um homem que, brandindo um machado, cortasse pedaços do ar.